é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Meus irmãos, a paz do Senhor, se assentem. Nós temos uma lição hoje, mais uma vez, fundamentada no Evangelho segundo escreveu Marcos, que apresenta Jesus como servo. Em todo o tempo, todos os 16 capítulos, ele trata Jesus como servo. E o Senhor, tratado como servo, nos traz alguns ensinamentos. E neste capítulo 8, dentre tantas coisas que contém o capítulo 8, aí o comentarista aproveita uma parte daquilo que nós chamamos de a confissão de Pedro, né? Essa parte em que Jesus está mostrando ali, em primeira mão, porque ele está fazendo muitos milagres, mas até então ele não se revela, né? Não se revela. Em primeira mão, nessa parte, ele está revelando o Pai e o perfeito plano divino. É a partir dali que Jesus começa, então, a mostrar-se mais claramente como sendo o Messias realmente prometido pela profecia dos profetas, principalmente Isaías e Miqueias, que foram mais explícitos na palavra profética, né? Então, é a partir deste momento que Jesus começa a mostrar. E como nós falamos aqui, então, lemos com o nosso evangelista Dalmir, nesta lição, segundo aí a verdade, os objetivos da lição, nesta lição, então, nós salientaremos sobre a importância de se conhecer sobre Jesus. É importante conhecer sobre Jesus. Nós falaremos sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus, é a parte 2 da lição. E, por último, a terceira e última parte da lição, nós, então, explicaremos que Jesus é o mistério revelado, que Jesus Cristo é o mistério revelado. Então, finalizando assim esta 9ª lição da nossa revista da Escola Dominical Betel, que trata sobre este assunto de Jesus apresentado como servo, comentado pelo pastor Abinaí Vargas. Então, irmãos, observa na página de número 42, os irmãos observam que o comentarista traz uma introdução, claro, mas também devem ter observado que as leituras complementares, que é aquela leitura diária, segunda a sábado, porque domingo nós complementamos com essa que já fizemos hoje, as leituras complementares falam todas elas sobre segredos, né? Por quê? É importante, como ele diz aqui, devemos ter cuidado de contar segredos. Aí ele cita Juízes, capítulo 16, falando sobre Sansão. É importante nós termos cuidado ao contar segredos, saber a quem contar, o tempo em que deve ser contado, a confiança em se guardar o segredo. Irmãos, é importante demais. E ele diz assim no Provérbio 20, 19, quem fala demais não sabe guardar segredo. Eu te pergunto, antes de nós lermos essa introdução oficial da revista, você conta segredo a quem fala demais? Quem é que tem coragem? Ninguém tem coragem. E por que você acha que Deus vai revelará os seus segredos, como foi falado aqui? Revela a nós, Senhor. Como você acha que Deus revelará segredos a quem tem a boca aberta, quem é bocudo? Não tem como, irmãos. Nós temos que ter a prudência de Deus para, então, termos o melhor de Deus. Vocês percebem que eu, embora já tenha falado aqui para a gente passar para a página 42, né? Mas eu quero só salientar a verdade aplicada que nós também lemos e repetimos. Os que estão em Cristo, eles desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Então, quem tem um relacionamento com Cristo
possui um relacionamento íntimo, desfruta desse relacionamento íntimo, e nesse relacionamento íntimo, o Senhor revela para nós aquilo que é necessário. Mas tem pessoas que não sabem guardar o segredo. E aqui o Senhor está falando, ele poderia ter vindo, como o Messias já tinha sido prometido, né, pelos profetas, ele poderia ter vindo e já dissesse assim, ó, eu sou o Messias, que o profeta Isaías falou, nasci de uma virgem, pode comparar, conversar com meus pais, né? Então, ele poderia já ter vindo assim. Mas, irmãos, existe um tempo de revelação de Deus para as coisas. E quando Jesus veio, ele veio pregando exatamente o que João Batista veio pregando. Pregando arrependimento, pregando o reino dos céus, chegado. Agora, no tempo certo, percebe que ele chegou na sinagoga, aí ele leu um trecho do profeta Isaías, 61, que o Espírito de Deus me ungiu, não foi? Veio sobre mim. Aí então ele disse assim, ó, nesse momento ele falou, hoje se cumpriu esta escritura. Ele começou o burburinho ali, tiraram ele dali praticamente à força. Então, nesse momento, ele começou a dar pigmentações da revelação para que pudesse, então, depois ter o quadro completo para nós. Porque Deus, ele revela progressivamente, é como a pintura de um quadro. Quando se veio pintar esse quadro, ou como qualquer outro. Aí, primeiro, o camarada veio, preparou o cenário, né, preparou a parede branca, aí deixou branquinha, depois ele veio com lápis, começou a traçar, ninguém via, o pessoal via aqui, sentava aqui e não estava vendo. Isso de manhã, num domingo de manhã, a gente rolando a escola dominical aqui, e ele traçando ali. Depois começou a dar as traças de tinta, à noite já estava pronto. Aí você vê o quadro pronto, no seu total. Mas a revelação é progressiva, a revelação não é assim, de impulso, não, entendeu? Deus trabalha com progressividade. E quando o comentarista fala sobre esse assunto, ele diz assim, então, na página 42, nós veremos, ou melhor dizendo, veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de Deus, e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o objetivo no Evangelho de Marcos é apresentar esse servo para os romanos, na verdade era para apresentar os romanos e gentios. Ficou bem para nós, porque somos gentios, não somos judeus, tá? Não somos judeus. Tem gente que fala, nós somos de Israel de Deus. É uma mentira, é uma palavra mentirosa, uma palavra equivocada dizer que a igreja é o Israel de Deus. A igreja é a igreja, ela é composta de gentios, judeus e quantas pessoas quiserem participar desse Evangelho Santo. Então, quando ele escreveu para os romanos, acabou atingindo a nós que também somos gentios, que não somos judeus. E é interessante, porque para os judeus, Jesus foi apresentado por Mateus como sendo um rei. Mas para os gentios, ele foi apresentado como um servo. Irmãos, precisamos aprender a servir. Precisamos saber qual é a nossa conotação no reino de Cristo, no reino de Deus. E muitos de nós, mesmo tendo essa apresentação de Jesus como servo, ainda não caiu a ficha e nós achamos que somos senhores. Tudo por causa de algumas pregações, tipo, você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Tem realmente vamos dizer assim, esse contexto, uma fundamentação bíblica lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, tá? Tem isso também. Mas um contexto. Agora, irmãos, dentro de um corpo, já que se tratou de um corpo animal, né? Que tem cauda, é animal. Já que se tratou de um corpo animal, até a cauda é importante, ou não? É verdade, não é? Até a cauda é importante. Ela tem a sua importância. Tem a sua importância. Ela tem o seu objetivo. Você talvez não saiba qual é o objetivo. Talvez você, não, o cachorro é só para ele se alegrar e a gente vê que ele está alegre. Ele não sabe sorrir.
mas você vê o sorriso dele lá na cauda, tudo bem. Mas aí não é só por causa disso, existe alguma importância para essa cauda. Algumas refletem mais importância, que são os animais tal como cavalo, boi, né, que usa para espantar insetos, essas coisas e tal. Então, tem mais importância. Outros, como macaco, que usa a cauda até para fazer seus malabarismos, mas todo tem importância. No corpo, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Se o cachorro pudesse optar quando você leva ele para a tosa, aí ele diria assim, não vou não. Não quero não, deixa ela aí. Deixa ela aí, que é uma covardia, né? O bichinho nasce com o rabo, você vai lá e então, tasca o rabo dele fora. Então, aquilo tem uma proteção. Então, eu acredito até que para a própria saúde dele. Então, olha, irmãos, mas esse caso aqui, o Senhor não está falando de cauda nem de cabeça. Ele está mostrando que o servo é quem vai revelar todas as coisas que Deus tem para nós. E ele se pôs na condição de servo para nos mostrar que essa é uma condição favorável para todo cristão que queira servir, como a palavra já diz, servir fielmente ao Senhor. Então, nós somos servos e devemos aprender e ter essa característica que Jesus demonstrou ter. Devemos sempre olhar para Jesus como servo. Mesmo que você olhe para ele como rei, ele é único, como rei e como sacerdote. Agora, como servo, ele se identifica com todos nós. No seu trono lá é diferente, como sacerdote é o nosso intercessor, mas como servo, ele está entre nós, nos ensinando todo dia. Então, a importância de se conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito de que diziam sobre a pessoa dele, do nada assim Jesus estava caminhando, né, já tinha feito alguns milagres naquele dia, e então ele pergunta aos discípulos, volta-se para os discípulos e diz para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Ou como na versão aqui de Marcos 8:27, quem diz os homens que eu sou? E lá em Mateus diz, quem diz os homens ser o filho do homem? Que está falando a respeito dele. Quando se observa, os discípulos, eles descreveram opiniões variadas. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é qualquer um dos profetas. Foram falando assim, só que foi resumido aqui, né? O que diziam a respeito de Jesus, ou seja, há comentários a respeito dele, ninguém quis falar a respeito desse assunto, porque achou irrelevante, e também não quis perguntar a Jesus de fato o que era. Eles estão andando com Jesus, provavelmente já há mais de um ano, e eles ainda não sabem exatamente quem é Jesus. E é claro que é uma revelação progressiva, que até mesmo quando houve aquela ênfase de o mar se acalmar, a tempestade, né? O mar sossegar, a tempestade cessar, aí então Jesus, os próprios discípulos começaram a perguntar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Está vendo? Eles mesmos tinham dúvidas ainda de quem era Jesus, porque Jesus não tinha pressa de revelar-se, mas ele queria ser conhecido. Vou até corrigir a fala. Ele precisava ser conhecido, ele não queria ser conhecido. Então, ele precisava ser conhecido, mas não tinha pressa de revelar-se. Ele é o plano divino de Deus para a salvação. Então, olha, a revelação máxima de Deus, né? Aí eles disseram, outros dizem até que é João Batista, né? Ou um dos profetas conhecidos. E Jesus, então, na condição de servo, faz uma nova interrogação. E então Pedro faz a sua confissão de fé. Jesus, então, volta-se para ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Irmãos, eu acho interessante, nessa condição aqui, que nós estamos falando sobre a importância de conhecer sobre Jesus. A importância de saber coletivamente o que as pessoas sabem de Jesus é muito importante. Saber o que as pessoas pensam de Jesus. Você sabe que todas as pessoas, elas têm uma definição a respeito de Jesus. Tem pessoas que você encontra, tem tatuagem
no braço assim, ó. Essa semana eu vi uma pessoa com uma tatuagem num vídeo, é interessante aquilo, né? Ele estava com a tatuagem no braço da imagem de Jesus Cristo, que se chama imagem de Jesus Cristo, né? Com a cruz e tudo, tá? Não foi a cruz de espinho, a coroa de espinho, tudo na cabeça. E, no entanto, ele estava nocauteando um montão de gente batendo no carnaval. Aí eu fiquei observando como é contraditório a mente da pessoa, o que ela pensa ser Jesus. Para ela, então, ter uma imagem, assim, ele é musculoso, né? Então aquela imagem grande assim no braço, que tu vê nitidamente que é a pessoa de Jesus, mas ele com aquela imagem batendo nas pessoas, chutando e nocauteando, pegando um, pegando o outro, nessa confusão de carnaval. Então, uma pessoa que conhece a Jesus, aí quer dizer, ela tem uma definição sobre quem é Jesus. Ela tem uma definição. Se você for perguntar, Jesus é tudo para mim, Jesus é o máximo, Jesus é o meu tudo, Jesus. Sem ele eu não sou ninguém, né? Sem ele eu não sou ninguém. Irmãos, mas é importante, não é só saber o que as pessoas pensam a respeito de Jesus. É importante para nós, como diz aqui o texto, nós sabermos a verdade precisa ser conhecida por todos, tá? Mas como Jesus falou assim, para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, você, irmãos, você que está dentro da casa de Deus, você que crê, que já se batizou, que já passou pelo processo que a gente chama de regeneração, de conversão, o que nós dizemos a respeito de Jesus? Aí, então, Pedro, que era mais impetuoso, mais precipitado, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela ênfase dele trouxe assim, um certo impacto até na pessoa de Jesus. Porque Jesus logo falou assim, não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Pai. Foi o Espírito de Deus que revelou a ele. Por quê, irmãos? Porque ninguém tinha dito isso até esse momento. Ninguém tinha dito. As pessoas chamavam Jesus de mestre, chamavam de servo, acreditavam que ele tinha vindo de Deus, chamavam ele como filho de Davi, mas ninguém tinha dito assim com tanta convicção e tanta certeza o que Jesus realmente era. E Pedro falou, sendo que Pedro ainda não conhece Jesus. Ele ainda não sabe realmente a essência, a revelação da salvação, essas coisas, ele não sabe. Ele está em aprendizado. Tanto que logo depois, quase que ao mesmo tempo, Jesus então começa a traçar uma revelação de que o Filho do Homem será entregue, etc. Já começando a preparar o coração deles para o plano de salvação, da redenção na cruz do Calvário. E Pedro logo, Senhor, isso não vai te acontecer. Que isso? Longe de ti acontecer isso, né? Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, logo, Pedro, que tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, já estava sendo boca de Satanás. Está entendendo? Porque ele não tem ainda uma revelação concreta no seu coração. Irmãos, o que falta em muitos de nós é conhecer Jesus. Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para a vida da igreja? Quem é Jesus para a minha vida? Está vendo como tem pessoas que elas se firmam no Santo Evangelho e elas não são conhecedoras de tudo, né? Não são conhecedoras. Não vamos assim falar, mas tem uns que são teólogos. Não. Em linhas gerais, todo mundo aqui é teólogo. Todo mundo aqui estuda sobre Deus, ou não? Que a teologia é um estudo sobre Deus, né? Então, logia é estudo, é conhecimento, e teo é Deus. Então, todo mundo aqui estuda sobre Deus, ou não? Todo mundo quer conhecer Deus, está buscando conhecer. Aliás, a Bíblia diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, de linhas gerais, todo mundo aqui é teólogo. Alguns possuem mais conhecimento teórico e outros menos. Alguns possuem mais conhecimento. Buscaram um pouquinho mais, leram um pouquinho mais, aí buscam. Mas, de linhas gerais, todo mundo aqui está buscando conhecer Deus. Então, nessa busca em conhecer Deus, nessa teologia, que é o conhecimento de Deus, aí e ninguém consegue esgotar, aí nessa teologia, o que acontece aqui? Olha,
há uma pergunta: quem é Jesus para nós? Aí você pode, mecanicamente, como eu também posso, usar a mesma palavra de Pedro e falar: Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas isso é uma resposta teórica, uma resposta que eu copiei, né? Eu fiz a prova olhando aqui, copiei na íntegra. Eu estou dizendo, diga com as suas palavras quem é Jesus para você. Porque quem sabe quem é Jesus, irmãos, ainda que ele não saiba explicar, ele não se desvia. Ele permanece ali. Não tem esse negócio, aquela igreja ali é fria, aquele irmão ali me maltratou, aquele não, ele fica a vida toda ali, ó. Ele consegue ficar, porque o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, garantirá a nossa salvação por conhecimento de quem é Jesus. Aí você fala, não estou servindo aos homens, eu olho para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, quando ele não conhece a Jesus, olha, o Pedro falou com convicção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Menos de um ano depois, Pedro estava negando 3 vezes a Jesus. Foi ou não foi? Com medo de homens, com medo de mulher. A mulher, essa é... Não, nem sei quem é. Espraguejou e tudo, deu um xingamento lá, falou um palavrãozinho. Então, não sei quem é ele. Olha, porque, irmãos, quem é Jesus para nossas vidas? Isso aqui é importante, essa pergunta aqui é de suma importância. Por quê? A verdade que precisa ser conhecida por todos. Ainda hoje, ele é conhecido por muitos, apesar de muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Conhece teoricamente. Qualquer pessoa aí fora, tu já ouviu falar de Jesus? Já. Quem é Jesus para você? Aí vai falar, para mim Jesus é tudo. Aí está arriscado puxar um crucifixo e te mostrar. Está arriscado abrir assim um casaco, aí mostrar a camisa com a cara grandona de Jesus. E você ainda ficar assim. E você não tem nada de Jesus na tua camisa? Tem? Tem algum crucifixo aí para mostrar? Não. Agora, quem é Jesus para você? Muitos conhecem, teoricamente. Agora, muitos também renunciam, porque as nossas ações devem ser condizentes com aquilo que nós cremos. Aquele que diz, depois de convertido, claro, João falou isso, antes ele não falou, mas depois que ele se converteu, aí ele escreveu a primeira carta dele, geral, às igrejas, a quem interessa, né? A quem possa interessar, e então ele escreveu no capítulo 2, versículo 6, ficou registrado assim, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Isso mostrará quem é Jesus para nós. Agora, eu digo que eu conheço a Jesus e ando todo na falcatrua, todo enrolado na sociedade. Que testemunho estou dando de Jesus? Jesus precisa ser visto em nós, irmãos. A luz de Cristo, que somos nós, vós sois luz, vós sois sal da terra, luz do mundo, sal da terra. Ela precisa refletir Cristo em nossas vidas. Agora, é teoria? Não, eu conheço Jesus, eu sei. Teoria, irmãos, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Pasme, se você fizer um curso teológico, que curso teológico, nós geralmente fazemos o curso teológico bíblico, ou seja, num seminário bíblico, que na maioria deles é um seminário livre, né? É um curso livre. Agora, se você fizer um curso, uma graduação em teologia, em qualquer faculdade aí, seja pública ou seja privada, os professores, na maioria deles, não têm vínculo nenhum com igreja. Inclusive, alguns possam ser até ateus, declararem-se ateus. Porque ele estará transmitindo conhecimento. O que diferencia, por isso foi instituído institutos bíblicos para nós estudarmos, porque os professores são
pessoas que professam a fé e vão usar como fundamentação dos seus estudos a Bíblia, diferente da graduação. Agora, você pode fazer a graduação? Claro que você pode fazer, mas tem que ir preparado para chegar lá e encontrar um camarada que ele está ensinando uma coisa que está sendo falado sobre Deus, que deveria ter a fundamentação bíblica, e totalmente diferente. Porém, teoricamente, perfeito. Perfeito. Mas, irmãos, nós precisamos ter coerência naquilo que falamos e naquilo que praticamos. Isso demonstra a nossa crença. Isso demonstra se você conhece ou não a Jesus. E tem gente que não conhece Jesus. Ele fica a vida toda na igreja, mas não conhece. Então, aí o que acontece aqui que o comentarista nos traz sobre a importância de conhecer Jesus, primeiro que precisa ser conhecido por todos, é a verdade, né? E eles estavam avaliando ali, há muitas pessoas, né? Ou seja, que avaliam de maneira pejorativa. Falam de Jesus como se fosse alguma coisa assim, sem respeito, sem nada, né? E a verdade, 1.2, que é conhecida mediante a fé. Essa verdade é mais do que conhecimento teórico, é conhecimento pela fé. A fé, irmãos, ela tem seus segredos com Deus. Então, quando você conhece essa verdade pela fé, você tem seu segredo com Deus. E você tem uma convicção tão grande que você viverá esses fatos sob a tua convicção. Talvez você não consiga explicar a pessoa que esteja ao lado. Por que uma pessoa, por exemplo, como Estevão, não pediu arrego, levantou a mão, bateu no chão 3 vezes, disse, perdi, fui nocauteado, né? E teve uma oportunidade de vida. E ninguém compreende. Mas a fé que estava no coração dele fez com que ele conhecesse a Jesus, que já tinha morrido, já tinha ressuscitado, tinha ido ao céu, e fez com que ele visse o céu aberto e o Senhor em pé à destra de Deus, esperando para recebê-lo. E ele morreu a pedradas. E quantos morreram na fogueira? Quantos foram lançados aos leões? Ao calabouço e lá apodreceram? E não voltaram atrás na sua convicção. Agora, como explicar isso? Não tem explicação. Não tem explicação. É a fé da pessoa. E essa fé, ela é pessoal, ela é intransferível. Ninguém consegue transferir a fé que tem para o outro. Vou transferir um pouquinho da minha fé para você acreditar pelo menos igual a mim. Não consegue. A fé ela foi distribuída, dada uma porção, e você guarda no seu coração, e à medida que Deus for trabalhando pela palavra, você vai acrescentando. Agora, isso aí é pessoal, é íntimo com Deus. Tem pessoas que elas estão só no meio da multidão. Elas vão empurradas, igual quando você pega o metrô lotado, ou o trem lotado, aí você fica ali na estação, faz corpo mole. Eu aprendi isso, né? Em 94, em 96, quando eu trabalhei na Loelia Pierre. Aí eu lá na estação aprendi 2 dias depois, tá? Segundo dia. No primeiro eu não consegui entrar no trem, tive que vir no ônibus, cheguei tardão em casa. Aí no segundo, um cara comentando lá na empresa, o rapaz falou, vamos comigo que você vai entrar hoje. Quase que eu vazo do outro lado, irmãos. Ele falou, tu faz assim, tu fica aqui, igual eu estou aqui, faz corpo mole, só segura a tua bolsa. O povo vai te levar. E era, irmãos. Eu me vi como Jesus flutuando sobre as águas. Eu flutuei naquele momento. Então, aí você não pode, não tem como fazer isso assim. E você vai aprender as coisas assim, naturalmente, né? E naquela situação ali de Jesus, irmãos, a fé é pessoal, é intransferível, ninguém consegue transferir para outro, né? E é uma coisa interessante, você vai aprendendo isso gradativamente, aprendendo a andar com Jesus. E cada um sabe. Agora, tem pessoas, volta àquele ponto inicial, tem pessoas
que elas vão com a multidão, sendo levadas pela multidão. Elas não têm experiência com Deus, não têm experiência pessoal. Elas são levadas, elas aprenderam de alguma maneira a andar com a multidão, mas não têm convicção e nem sabem o que estão realmente fazendo, onde estão pisando. Está no meio dos crentes, aí vive a vida toda assim. Claro, tomara que entre no caminho, na porta da salvação eterna, mas uma boa parte não sabe exatamente o que quer. Não tem um compromisso fiel com Deus. Então, olha, aí o que diz aqui o comentarista, pula lá na página 43, ainda na parte 1.2. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo, se valendo dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Irmãos, não é conhecimento para o intelecto. Vou ler tudo acerca de Jesus. Não adianta. Contra fatos, não há argumento. Eu leio tudo sobre Jesus. Pronto. Aí tem uma pessoa que nem lê, sabe. Não leu nada sobre Jesus. Mas ela entregou a sua vida a Jesus e está feliz da vida. Não sabe me explicar teologicamente ou teoricamente. Você fala assim, mas como é isso? Ele fala, não sei. Eu sei que eu sinto uma alegria. Eu sinto que o meu pecado foi perdoado. Eu sinto uma transformação na minha vida. Contra fatos, no argumento. E eu que tenho todo o conhecimento teórico a respeito de Jesus, sei a data do nascimento, descobri a data do nascimento, aí tu vai para cá, vai para lá, sabe onde ele nasceu exatamente, o que aconteceu naquela noite, por que disso e por que daquilo. E daí? Que salvação eu tenho? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Conhecimento teórico não leva a lugar algum nesse caso. Agora, contra fatos, não há argumento. Conhecimento teórico sobre Jesus, Herodes também teve, ou não? Porque ele chamou os magos, eu quero saber mais sobre esse negócio aí. Aí eles explicaram, pela profecia, etc., que nasceria e tal, o Messias, aquela coisa toda. Teve ou não teve? No entanto, morreu sem salvação. É preciso ter conhecimento experimental com Jesus, né? Novo nascimento, regeneração. Então, observa aqui a página 43, 1.3, diz assim, é preciso conhecer e crescer no conhecimento de Jesus. Muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a vida segundo os seus ensinamentos. Há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conhecer a sua verdadeira identidade. Aí ele cita exemplo de quem? Judas Iscariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Conhecia mais do que a gente, Judas Iscariotes, andando ali com ele, experimentando todas as coisas que os discípulos outros experimentaram. Agora, traiu Jesus, morreu sem salvação. Porque conhecimento, irmãos, você precisa ter, mas precisa crescer nesse conhecimento de Jesus. Crescer aqui é um desenvolvimento. Eu não tenho que ter pressa para ter uma afinidade com Deus. Eu tenho que ter essa afinidade. E à medida que a gente tem afinidade, é de acordo com a comunhão. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui clássico, né? Por exemplo, a gente conhece uma pessoa, aí depois casa com essa pessoa. Aí casa com essa pessoa, sem conhecer ainda. Sem conhecer. Casa com essa pessoa. E, na verdade, nós só conhecemos no dia a dia. No dia a dia. Então, quanto mais passam-se dias juntos, momentos agradáveis e desagradáveis, aumentam mais a nossa intimidade, a nossa comunhão. Caso contrário, você não tem. Agora, no início, se conhece? Não, não se conhece. É uma coisa até estranha, né?
É uma coisa estranha. Duas pessoas estranhas, diferentes, aí elas se casam sem se conhecer. Por isso tem as promessas, os votos de casamento. Por quê? Para dar uma seguridade a ambos. Uma seguridade. Você está indo para um lugar que não sabe quem é a pessoa. Não sabe nada da pessoa. Que uma pessoa, quando ela está fora de casa, ela pode se esconder ou não. Eu posso ser uma coisa na frente dela e quando eu sair dali, virar a esquina, ser outra coisa. Mas depois de ficar todos os dias no mesmo cômodo, na mesma casa, momentos ruins, momentos bons, então a gente passa realmente a se conhecer. E a intimidade, o conhecimento, ele tem que ser gradativo e contínuo. E com Cristo é a mesma coisa, irmãos. Todos os dias eu preciso conhecer um pouquinho dele. Ele já me conhece, diferente, né? Já me conhece. Agora eu preciso conhecê-lo. Momentos difíceis e momentos ruins. Lembra de alguém que andou com Jesus? Isso numa alegoria, né? Numa comparação. Alguém andou com Jesus e estava lá e depois reclamou: "Ah, Senhor, eu vi que no momento mais difícil tu me deixou sozinho." Aquela pegada na areia. Por que tu viu isso? Porque quando eu cheguei naquele momento difícil, estava lá, duas pegadas, né? A sua e a minha. Aí, no momento mais difícil, mais conturbado da minha vida, só tinha uma pegada. E a pessoa achando que era sua. Aí Jesus falou assim: "Filho, nesse momento você estava no meu colo." Quer dizer, ela não conhecia Jesus. Não sabia. Irmãos, o Senhor nos conhece. O Senhor ele tem assim uma paciência especial para conosco. Agora, eu preciso conhecer Jesus. Ele nunca nos deixará. Nunca. Nunca nos deixará. Ele vai passar o sufoco, mas não nos desamparará. Não te deixarei, nem te desampararei. Não é assim que diz as Escrituras? E é fato. Se você tiver que passar pelo fogo, ele estará contigo. Se você tiver que passar pelas águas, elas não te submergirão, porque ele estará conosco nos braços. Agora, quantos de nós, no momento difícil, irmãos, eu vejo crente que no momento da maior prova, ele abandona a fé, abandona a igreja. Irmão, saiu da igreja, aí não está não. Pô, passando maior prova, rapaz. Maior prova, não sei o quê. Ué, vai resolver alguma coisa lá? Se estava difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Isso prova que ele não conhece o Senhor. Porque o Senhor nunca te deixará e nunca te desamparará. Ele promete e cumpre. Então, observa agora, página ainda 43, parte 2. O plano de Deus revelado por intermédio do servo. Então, o Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus o Pai sobre seu servo. Ele iniciou assim, Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: "Tu és o meu filho amado, em quem me alegro", ou em quem me comprazo, né? Então, o plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Esse era o plano de Deus. Fazer, não tinha pressa, Deus nunca teve pressa. Percebe que as profecias de Isaías, principalmente Miqueias, foram contemporâneos, foram 700 anos antes de Jesus nascer. E quando Isaías profetizou: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho", a mulherada deve ter ficado doida, principalmente as virgens, né? As casadas ficaram já sem esperança, que as casadas, elas tinham esperança de ser a mãe do Messias. Por isso elas ficavam felizes e queriam um filho varão para ser a mãe do Messias. Mas quando Isaías bateu esse martelo aí e disse assim: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho", então acabou a esperança das casadas, né? Aí ficou só as jovens: "Será que eu vou ser a mãe do Salvador?" Só que, irmãos, 700 anos depois, quando ninguém lembrava de mais nada, aí Paulo consegue dizer, para simplificar isso, Gálatas 4:4, diz assim: "Mas vinda a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher,
conforme a lei. Acabou. 700 anos depois, então, Deus, ele não tem pressa de realizar. Ele quer que a coisa fique bem fixa em nosso coração, em nossa mente, mas ele não tem pressa de fazê-lo. Aí ele diz, esse aí meu filho amado em quem me alegro. E nós deveríamos, então, receber essa palavra e agora fundamentar essa palavra no nosso coração para começar a conhecer o plano da salvação. Por quê? Conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus, essa é a ideia fundamental, para salvar o povo de seus pecados. Aí o servo revela o quê? Revela o Pai e sua vontade. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que o temem. Deus não perde tempo, irmãos. Deus não gosta de perder tempo, tá? Existe um livro, eu acho que eu já mencionei aqui, chamado Teologia do Desperdício, de Russell Shedd. Vale a pena para quem gosta de ler, adquirir a Teologia do Desperdício. Irmãos, como tem pessoas que desperdiçam tempo, desperdiçam tudo. No caso de Russell Shedd, ele fala sobre desperdício de um modo geral. Mas desperdício de tempo, Deus não tem desperdício de tempo. Ele não desperdiça nada. Mas tempo é uma coisa que Deus não gosta de desperdiçar. E hoje é uma coisa que nós mais desperdiçamos. Então, olha, aí dentro dessa desperdício aqui, ele diz aqui, o salmista diz, irmãos, que Deus só revela seus segredos aos que o temem. Ele não pega o segredo aqui e revela a todo mundo. Não, vou revelar a todo mundo para dar uma colher de chá. Negativo. Ele sabe que aquele ali não teme, vai ser um desperdício. E Deus não desperdiça. Lembra que Jesus falou, não lance as vossas pérolas aos porcos. Deus dá sabedoria, já leram isso na Bíblia? Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Que a gente, se fosse assim, ia querer dar sabedoria a quem? A quem não tem sabedoria. E conhecimento a quem não tem conhecimento. Aí, você vê que a perca de tempo que se a pessoa não quer, aí Deus fala assim, não, vou dar sabedoria aos sábios e conhecimento a quem tem entendimento. Que aí a pessoa vai aproveitar tudo que vem à mão. Porque, irmão, se der para qualquer um, não aproveita, não. Não aproveita. Tem pessoas que ela está lá em casa, não tem gás, não tem gás. Aí eu queria 1 quilo de arroz. Aí, mas para que é 1 quilo de arroz? Vai cozinhar com o quê? Com maçarico? Se ele quer 1 quilo de arroz, se ele não tem gás, aí você vai desperdiçar 1 quilo de arroz se der a ele. Porque ele primeiro tem que ter o gás. Ele primeiro tem que ter a lenha. Se ele falar assim, não tem gás, mas eu tenho lá lenha, vou fazer uma fogueirinha lá e cozinhar, eu tenho panela. Agora não tem nada que é 1 quilo de arroz. É desperdício, ele vai jogar aquilo fora, ninguém vai comer cru. Dá cenoura a ele, que cenoura dá para comer cru. Então, e até mais gostosa. Aí, então o que acontece? Olha, revela o Pai revela a sua vontade, irmãos. Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo, com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Quanto mais você reverenciar a Deus, quanto mais você andar reto, mais o Senhor falará contigo e te revelará o plano de salvação. Esse plano de salvação revelado, irmãos, não é para você, Deus me deu uma revelação, quero falar para vocês, ficar gritando aos 4 cantos. Não, você vai evangelizar pessoas, você vai pregar o evangelho a toda criatura. Agora, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é obrigação minha. Eu nem sei fazer. Não é. E tem pregador que ele quer convencer, no peito e na marra. No peito e na marra. Aí faz o apelo, você aí que está aí, com essa cara aí, vem aqui, porque se você não vier hoje, você vai para o inferno. Irmão, isso não é obrigação minha. Ele ir para o inferno, para o céu, não é obrigação minha conduzi-lo nem para lá e nem para cá. A minha obrigação é pregar o evangelho. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Aí você perde um tempo tentando levar uma pessoa que ela não quer. É aquela velha história da pessoa que falou, eu fiz uma boa ação. Qual foi a tua boa ação? Foi atravessar a velhinha na pista lá. Mas e aí? Mas o problema é que ela não queria atravessar. Bom, se ela não queria atravessar, deixasse ela lá.
mas ele quer atravessar porque está vendo ela parada ali, mas às vezes ela só quer ver o movimento do carro, não tem o que fazer. Aí você, não, quero atravessar. Ela não quer, está relutando e você atravessou. Que boa ação você fez. Irmãos, prega o evangelho. Se a pessoa quiser atravessar, atravessa. Se ela não quiser, é problema dela com Deus. Todos daremos contas perante o Senhor. Agora, a minha obrigação é falar que quer atravessar a pista. Aí a pessoa, não quero, eu quero ficar aqui olhando os carros. Então fica olhando os carros. Aí eu vou ficar, não, mas o sol está causticante, vai te queimar, vai pegar na tua moleira aí, vai fazer acontecer. Deixa o sol causticante sobre aquela pessoa. A sombra, irmãos, é para quem crê. A sombra é para quem crê. O sol é para todos. A sombra é só para quem está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Agora, você convida, meu irmão, está um sol aí tremendo, passa para cá. Aí ele fala, não, estou gostando. Então, fica no sol. Tem gente que vai à praia e não gosta do sol? Tem gente que gosta, rapaz. Eu, quando vou à praia, meu Deus do céu, se eu passar assim, olhar aquele deserto do Saara, não ver uma árvore, um poste, eu endoido, irmão. Eu tenho que achar um cantinho, uma folha lá de aboboreira, fazer igual o Jonas. Peço até a morte. Que isso, senhor? Porque eu quero uma sombra. Mas tem gente que está lá, irmão, está talado no chão assim, ó, igual uma perereca. Ainda vira o lado para queimar direitinho. Que isso, irmãos? É uma doideira. Agora, a sombra é para alguns, a sombra é para quem gosta da sombra. E a salvação também é para quem quer ser salvo, irmãos. Então, olha, as ações do servo suscitaram o quê? Questionamentos. Que nós já, nas entrelinhas, falamos na primeira parte. Que começaram, quem é esse? Quem era aquele? Aí, que nova doutrina era aquela? De onde vem essa autoridade? Começou a questionar as ações. A partir daquele momento, começou Jesus a fazer mais proezas e mais pessoas perguntando, quem é esse? Que doutrina é essa? O que está acontecendo? De onde vem essa autoridade? Isso aqui era um despertamento para que as pessoas pudessem receber a revelação de Deus. Aí, mais uma pergunta. Todos receberam? Não. Todos não receberam. Porque tem gente recebeu a cura, pegou um pedaço de pão com peixe, estava satisfeito da vida. E teve gente não, que quis Jesus, ficou ali. Ó. Lembra que ele falou, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva, quem beber desta água, rios de água viva fluirão do seu ser, do seu ventre. Né? Então, quem tem sede, quem não tem sede vai procurar água. Aí você, não, toma um pouco d'água aí, meu filho. É de graça, mas se tu não está com sede, tu vai tomar água, irmãos. Sem sede, irmãos, o pessoal só toma refrigerante. Não toma água não, sem sede. Agora, quem tem sede não precisa nem de convite, você até pede. Então, é para quem tem sede. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Gradativamente ele vai começando, juntando esses fatos, e ele acaba revelando que é o Filho de Deus. Aí vem a terceira parte da nossa lição, que Jesus Cristo, o mistério revelado. Por ordem do Deus eterno, este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Quer dizer, se espalhou. No momento que Jesus falou, ele até pediu para que não fosse espalhado. Por quê? Para espalhar, irmãos, tem que ter o momento certo, sabe? Tem gente que conta uma coisa e não sabe. Tem gente que vai falar... Já viu aquele que se intromete no assunto sem saber o que é? Se intromete sem saber o que é. E aí você depois fica até... É igual quando vai dar informação. Irmão, não tem coisa pior. Não tem coisa pior de a pessoa, em vez de falar assim, eu não sei, ou então perguntou ao outro, deixa o outro falar. Aí a pessoa pergunta, fulano, você sabe como eu faço para ir, vamos dizer assim, para ir ali no Jericinó? Aí perguntou a uma pessoa, eu sei, mas perguntou a uma pessoa direto, o que eu tenho que deixar? A pessoa a quem foi perguntado falar. Caso ela não saiba, então eu posso dar a orientação. Mas não, às vezes eu nem sei direito, aí então já intrometo. Isso aí é fácil, isso aí
Tu vai aqui, por aqui. Irmãos, que é isso? Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Ter certeza daquilo que você está fazendo. Evangelho é pregado com consciência. Houve um tempo, parece, alguém, não sei, não lembro quem foi o pregador, se alguns de vocês já leram, vai lembrar, que eu estou com medo de falar que foi Billy Graham, mas alguém de peso, né? Que chegou em determinado lugar, precisava pregar num lugar e pediu informação à pessoa e falou assim, olha, eu queria saber, você pode me informar onde é o lugar assim, que eu tenho esse compromisso lá e tal. Aí a pessoa falou assim, ali, estava pertinho dele, apontou assim, está ali, ó. Aí ele falou, então estou te convidando, que eu vou pregar lá hoje, estou te convidando para você ir lá para conhecer o caminho para o céu. Tu não sabia o caminho da igreja aqui? Quer me ensinar para o caminho do céu? Quer dizer, ele estava lá à frente da igreja, estava perdido. Como é que vai entender o caminho do céu? Então, é uma experiência que a pessoa percebe, irmãos. É igual a gente, para tentar falar uma coisa fora do tempo de Deus. Não tente falar fora do tempo. Não seja ansioso. Porque quando for o tempo certo, o Senhor te dará graça e glória para você revelar aquilo. Mas antes não faça. Por isso que Jesus, sem nenhuma pressa, ele já tinha dado tanta experiência aos discípulos, dissera para os discípulos que eles seriam os pregadores até os confins da terra, que tinha dado autoridade para isso e para aquilo, mas quando Jesus apareceu pós-ressurreição, falou assim, mas tem um porém, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por que não podia sair para pregar naquele dia? Tem que esperar o momento certo. Aí, no momento certo, eles receberam a revelação apropriada para aquele dia. Foi o caso de Pedro. Aí a gente fica, meu Deus, Pedro pregou aquela mensagem, cerca de 2.000 pessoas se converteram, porque foi o momento certo. Agora, vai ele fazer isso antes da ordem do Senhor? Alguém ia questioná-lo. E naquele dia, Pedro foi tão enfático que as pessoas se decidiram a Cristo. Ninguém lembrou que ele era o traidor, que ele era quem negou. Porque a revelação de Deus é gradativa e tem um tempo para todas as coisas. Então, o comentarista diz aqui, que o segredo é esse, irmãos. Que ele seja conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Qual é a função da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura, sem desespero. A pessoa fica, mas e a janela 10x40, que é uma linguagem nossa da igreja, né? Nossa, não é Assembleia de Deus, não. Da igreja evangélica em todos os segmentos de doutrinas, a janela 10x40 é um território conhecido como aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Então, eles fizeram pesquisa e tem uma área geográfica que ali não foi alcançado pelo evangelho. Às vezes é 1% de crente no meio de 90% de muçulmanos. Está entendendo? Então não foram alcançados. Aí, e como ficam esses povos não alcançados? A igreja foi arrebatada? Não. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, nós vamos enviando os missionários. Vamos orando por essas vidas e Deus vai trabalhando. Agora, todos terão que ser alcançados em 100%? Não sei. Não sei. O evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Isso é a parte nossa. Agora, se nós conseguimos fazer, nós não conseguimos, vou mudar a fala aqui, se nós não conseguirmos fazer por negligência, porque a igreja não está orando, a igreja não está contribuindo para o campo missionário, a igreja não está enviando missionários, haverá um juízo de Deus para nós. Agora, se nós não estamos conseguindo fazer, por não ter força para fazer, mas estamos orando, contribuindo, enviando missionários, que mal eu tenho? Que culpa eu tenho sobre isso? Nenhuma. Localmente aqui, vamos dizer, nós estamos orando, estamos contribuindo e enviando. Então, que culpa nós temos se não alcançarmos? Agora, eu não posso afrouxar. É impossível. Eu não posso afrouxar. Então,
A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, a parte do Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Tá? Jesus veio ao mundo, irmãos, por todos. Agora, Ele pregou a todos? Salvou a todos? Da sua época? Não. Saiu daquela região ali? Não. Então, Ele fez a parte dele. O evangelho não foi propagado? Foi. Então, eu estou fazendo a minha parte e Deus faz a parte dele. Porque quem dá o crescimento é Deus. Eu sou apenas um colaborador. Então, olha, aí o que acontece aqui, para nós encerrarmos, Jesus Cristo, o mistério revelado, João Batista testemunhou que Jesus já era o servo prometido, nós já sabemos. Satanás conhecia a identidade divina do servo. Satanás deu uns mole, né? De vez em quando eles dão uns mole, né? Ele dá uns mole, irmãos. Ele pensa que é malandro, mas não é não, né? Aí, do nada, ele, em vez de ficar quietinho, mas é bocudo, ele é bocudo. Aí, em vez de ficar quietinho, que ficaria melhor para ele? Não. Aí, Jesus está lá, aí ele fala assim para Jesus, no caso ali da tentação, se tu és o Filho de Deus, eu acho que ele não sabia, não achou que isso chegaria ao nosso conhecimento. Se tu és o Filho de Deus, ele afirmou ali, não só estava fazendo a pergunta, não. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Transforma essas pedras em pães. Quer dizer, ele acabou afirmando que Jesus é Filho de Deus. Lembra do endemoniado gadareno? Os demônios? Jesus não falou nada, Jesus só chegou. Aí Jesus olhou para lá, viu aquele camarada pelado, andando para lá e para cá, todo sujo, quebrando tudo. E ainda tem pregador que quer quebrar tudo. Isso é coisa de demônio, irmãos. Quebrando tudo lá. Aí Jesus só olhou, Jesus não falou nada, irmãos, nada. Aí os demônios pararam o camarada, olharam para Jesus, vieste nos atormentar, Filho de Deus, antes do tempo, aí. Pregou para todo mundo ali que Jesus era o Filho de Deus. Dá mole, não dá mole? Então não tem que falar nada, né? Tinha que ficar quietinho. Aí Jesus, então, entrou em ação. Irmãos, Satanás conhecia a identidade divina. E, pasme, irmãos, aí tem vários textos aqui da Bíblia, ó. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele mesmo revelando. Vários textos. E, pasme, conhecedor de que é Filho de Deus, só não é obediente à palavra, ele não consegue, ele é rebelde por natureza, né? Ele se rebeliou, se auto-rebeliou e não quis mais voltar-se para Deus, mas mesmo assim terá que um dia dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aí, por último, o servo que revelou os seus sofrimentos. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, aí Jesus admoesta aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, porque não era o tempo. O servo começou a lhes ensinar abertamente, aí a partir dali, o servo começou, Jesus, a ensinar os seus discípulos abertamente, e a quem tivesse para ouvir. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é escondida, não. Às vezes eu fico assim, tudo bem, a gente respeita cada tipo de pregador, de liderança e pastor, mas a pessoa que tem aquela limitação, hoje eu não falo isso aqui não, que é o dia da ceia. Aí tem... não, hoje eu posso falar que só tem crente, mas domingo à noite eu não posso, que tem não crente. Irmãos, o que eu tenho que esconder a palavra de Deus? A palavra de Deus não tem que ser escondida, não. Eu posso falar sobre qualquer assunto com criança, com adolescente, eu só tenho que saber falar. Aquilo que está na Bíblia não é pecado. Agora, se eu quiser fazer os meus gracejos e falar coisas indecorosas, aí eu tenho que falar só para adulto. Porque tem gente que não está mais pregando a Bíblia, ele está fazendo gracejo, falando coisa indecorosa. Aí ele tem que ter... Tem criança aí? Tem criança? Então, as crianças saem. Agora, eu não preciso pedir para a criança sair para falar sobre qualquer assunto das Escrituras. Nem sobre a sexualidade do casal, não precisa. Porque se eu for falar sobre esse assunto, eu vou falar dentro do que está nas Escrituras. E as Escrituras, irmãos, qualquer um pode ler. Você proíbe seu filho de ler? Não lê Cantares de Salomão, não, hein? Porque lá tem uns negócios estranhos lá. Não, porque, irmãos,
qualquer coisa que você leia ou fale, você pode falar dentro das Escrituras. Então não tem pecado nenhum. Agora, há algumas pessoas em que Deus dará a abertura de conhecimento ao ouvir e há outros em que Deus vai fechar o ouvidozinho dele. Porque o que o Senhor falava, os discípulos entendiam e os fariseus não entendiam. Ficavam voando, boiando, não sabem o que Jesus está falando. Mas ele falava abertamente tudo o que precisava ser falado a partir daquele momento, que é o momento da revelação. Então, ele não escondeu, era a questão da regeneração. Aí, olha, observa, o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, ele vai morrer, vai sofrer, vai morrer, seria rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Todo mundo ficou com aquela mensagem assim, meio que atravessada, alguns entenderam, outros não entenderam, mas Deus estava falando abertamente, o plano da salvação. A Bíblia, irmãos, não tem segredos. A porta é aberta, quem quiser ouvir, ouça. Eu sei que tem muita coisa que às vezes gera confusão e problemas, é a forma como se fala. A forma como se fala. Se eu começar a ofender aqui, aquele que tem a prática da religião tal, aquele que tem uma diferença de culto, um comportamento diferente, aí eu vou arrumar problema. Eu não tenho que julgar e condenar pessoas, e nem posso salvá-las. Queria salvar, mas não posso. Já que eu não posso salvar, também não posso condenar. E se eu não posso condenar, eu não posso julgar. Então, aí o que eu tenho que fazer? Prega a palavra. Tem que pregar a palavra. E a palavra, irmãos, é cabível em qualquer lugar. Cabível em qualquer lugar. Na rua ali, no público, aqui dentro, para o crente e para o descrente. Tá? E qualquer coisa que nós ensinamos nesta casa em relação à vida cristã, à santificação, ao afastamento do pecado, a dizer não ao pecado, é cabível a todas as pessoas. Então, o irmão tem que andar honesto? Tem. E se eu tiver que citar o exemplo, tem um crente que é salafra, que é caloteiro, que faz isso, eu vou falar, tendo crente ou descrente, vou falar, porque esse crente precisa andar certo. Ele precisa andar certo. Mas eu não posso falar que tem um descrente aí. Não, vou falar, eu não preciso citar nomes, mas eu posso falar, não posso? Posso falar, porque ele tem que andar certo. E, aliás, quando eu falo isso, o descrente já sabe antes de mim. E o descrente já levou volta dele, por falta de vigilância, que o crente vigia mais, né? Então, aí você tem que tomar cuidado com a sua vida. Olha, então, pelo que estudamos, na conclusão aí da página 45, claro fica a relevância de, como discípulo de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender o seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino da salvação. Amém? Então, em outras palavras, se converta e pregue o Evangelho. Meus irmãos, fiquem de pé, vamos orar. Obrigado. O nosso tempo já foi neste momento. E vamos fazer essa oração de agradecimento a Deus por esta parte da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã